Sim. Perfeito. Então, ó, a gente vai falar hoje da última parte do nosso conteúdo, né, de saúde pública. Depois a gente vai para outra disciplina. É sobre o controle social e o processo de descentralização no SUS, tá? É uma aula que nem eu falei para vocês, é curtíssima, né? Na verdade, é o básico que vocês têm que saber. Para quem quiser aí concurso público, depois tem que se aprofundar nessa área, né? Tem concursos, né? Formação de concursos aí para concursos que abordam isso do começo ao fim, gente. Esses concursos não são baratos, tá? Esses cursos não são baratos, então a gente deixa isso bem claro. Então, a gente vai falar de, né, controle social e processo de descentralização. O controle social é o controle do povo, né? Aquele controle que é voltado, por exemplo, quais são as ações prioritárias, né, em que eu vou ajudar realmente a população, que a população necessita, né? Na verdade, lembra que eu falei para vocês, acho que isso eu cheguei a comentar, que todos os meses ou a cada 6 meses existe na subprefeitura da cidade, né, de São Paulo, ou de Diadema, ou de São Bernardo, sei lá de qual cidade você é, existe um conselho de saúde, né? E esse conselho do município, ele ouve o cidadão, né? Ele permite que o cidadão ele vá, né, e interfira, fala, olha, a verba não está chegando, precisa de vacina, precisa disso, e assim por diante, tá? A gente vai ver um pouquinho disso, né? Vamos relembrar alguns princípios do SUS, né? Ideológicos ou doutrinários, é a mesma coisa. Então, universalidade, integralidade e equidade, né? A gente vai rever isso. E organizacionais, que é a descentralização, a regionalização e hierarquização, e a participação da comunidade. Os doutrinários, gente, a gente já chegou a ver, né? Que são, por exemplo, o princípio da universalidade, que é aquele princípio onde as pessoas, né, todas as pessoas têm direito a atendimento independente da cor, da raça, da religião, do local de moradia, situação de emprego, né, ou renda. O SUS ele não distingue isso. Se chegar um mendigo, né? Opa, mendigo não. Se chegar um morador em situação de rua, tem que colocar isso na minha cabeça, né? Um morador em situação de rua e chegar, sei lá, o presidente dos Estados Unidos, né, para ser atendido, os dois vão ser atendidos no mesmo sentido, né? Vão ter direito ao mesmo tipo de assistência, ao mesmo tipo de exame e assim por diante. Isso eu estou falando no SUS, tá? Eu estou falando a nível de hospital privado. Então, a gente não enxerga muito isso, a gente presta assistência sem ver, né, religião, sem ver, por exemplo, situação social, se é bandido, se não é. Embora, gente, eu falo para vocês, dar assistência, né, a pessoas que sejam, que estejam no sistema como que é, no sistema de penitenciário, é muito ruim, tá? Porque você coloca também, você se coloca numa situação de risco, né? Você nunca sabe qual é a ação da pessoa, qual que é a intenção dela no hospital. Isso é muito ruim. Só que muitas vezes a gente fala assim, mas existe, por exemplo, hospital penitenciário. Existe, mas quase nunca tem vaga. Por quê? Porque ele está lotado de pacientes que estão com tuberculose, né? Que estão com algum problema, alguma comorbidade de saúde decorrente da aglomeração do sistema penitenciário em si, né? Geralmente esses presídios a gente tem aí, né? Doenças que são infectocontagiosas, como AIDS, hepatite, tuberculose, hanseníase, né? Devido à aglomeração do povo. Então, a gente acaba lidando com diversos tipos de doenças. O mais comum é você ver um preso, né, que seja portador de HIV e que está com tuberculose, não tem vaga para ele no sistema penitenciário e ele acaba usufruindo da rede do sistema público, tá? A gente também não olha, então, né, situação de emprego, se está ou não empregado, se contribui ou não para a Previdência, né? Cor, raça, acho que a gente não precisa nem falar, né? Religião, a gente não olha a doutrina, pode ser uma pessoa, por exemplo, judaica, pode ser muçulmano, pode ser católico, né? Testemunho de Jeová, umbandista, do candomblé, seja lá o que for, evangélico, das várias vertentes do evangelho,
não tem problema, a gente sempre vai atender. Lembra, o profissional que trabalha dentro do SUS, né, ele não tem, na verdade, todos os profissionais de saúde, embora ele tenha a crença, né, a ideologia dele religiosa, ele não exporta isso. Cuidado, gente, isso eu falo muito cuidado. Às vezes a gente vira para uma pessoa e fala assim: olha, Deus vai te ajudar. A pessoa, ela é uma pessoa que não acredita em Deus, né? E às vezes ela acaba sendo rude com você. Então, assim, né? Se só pergunta se você tem fé, acredita, né? Você fala assim: você tem fé? Então, você agarra na sua fé e acabou, né? Tem pessoas que acreditam, por exemplo, que não existe Deus, né? Que então, quando você fala de Deus para ela, acabou. Ela acha que você tá querendo doutrinar ela. Então, tomem cuidado com isso, tá? A integralidade, eu coloquei acho que um outro. Não coloquei, não. Integralidade, né? É as ações de saúde que devem ser combinadas e voltadas ao mesmo tempo para prevenção e cura, né? Os serviços de saúde devem funcionar atendendo o indivíduo como um ser humano integral, submetido às diferentes situações de vida e de trabalho, que leva ao adoecer e a morrer. Atenção, né, em quaisquer níveis de atenção à saúde, desenvolver ações de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação. Isso daqui é muito interessante, porque quando eu falo que o indivíduo ele é um ser integral, né, eu tenho que, quando eu vou assistir ele no Sistema Único de Saúde, eu tenho que entender a história desse indivíduo, né, para poder prestar a melhor assistência. Às vezes é uma pessoa que está doente, mas ela já tem essa cronicidade há décadas, né, e não é uma prioridade agora. Então, eu tenho que saber como melhor atender. Muitas vezes, gente, vocês vão ver que tem pessoas que procuram o hospital porque estão sozinhas, porque querem atenção, né? Ou porque querem conversar e assim por diante. É uma realidade. Lá ela encontra conforto, lá ela encontra alguém que a ouça, né? Então elas acabam procurando um serviço. É, o que leva, né, quando fala aqui integralidade, o que leva a adoecer e a morrer? O que te leva a adoecer e a morrer? Nem sempre é uma doença, né? Às vezes pode ser uma fatalidade, às vezes pode ser uma situação psicológica, né? Um estresse psicológico. Vocês viram aí na TV o cara que agrediu uma senhora, né, com marteladas na linha azul, né? Você imagine, você sai para trabalhar e uma pessoa do nada tira um martelo, né? E começa a martelar a sua cabeça. É tanto que a mulher teve esmagamento do crânio e perda de massa encefálica. Obviamente que ela ia morrer. Ou mesmo uma pessoa louca que está solta vem e te empurra na linha do trilho, né? Isso é muito real. Né? A gente sabe que muitas vezes a situação não é a morte, ela não vem do adoecimento, mas de um adoecimento físico, tá? Vem do adoecimento mental, de um adoecimento social. Eu posso morrer, por exemplo, de fome, como a gente já viu, né? Eu posso morrer devido a uma doença mental? Posso, né? A esquizofrenia, para quem nunca assistiu aquele filme, qual que é o nome dele? O Exorcismo de Emily Rose, né? Assiste o novo para quem for assistir, é bem interessante. Ali eu acho que tem um divisor de águas, né, para quem assistir esse tipo de filme. Você pode assistir o filme encarando ele como se fosse um evento de fé, ou você pode assistir o filme encarando ele como se fosse uma pessoa doente, né? Se você me perguntar, falar assim, professora, o exorcismo de Emily Rose aconteceu, eu vou virar para você e falar assim, que não aconteceu. Essa menina, ela tinha esquizofrenia, né? É tanto que ela morreu, gente, ela pesava menos de 30 quilos e ela consumia só barata, né? Ela comia baratas, né? Qualquer inseto, ela não comia comida. Ela ficou doente ao tal ponto que ela acreditava no demônio, né? Ela tinha um estado de esquizofrenia tão grande que a família dela, por ser extremamente católica, também acreditou que ela estava possuída e impediu que ela tivesse um tratamento médico, né? E chamou um padre que foi condenado, né? Nos Estados Unidos, o padre realmente ele recebeu uma condenação porque ele também impediu que ela tivesse um tratamento médico digno, porque ela realmente tinha esquizofrenia. O exame na cabeça dela mostrou que ela tinha um comprometimento encefálico de esquizofrenia gigante.
Então, muitas situações na vida, no nosso dia a dia, pode nos levar a adoecer, seja o estresse, seja a alimentação, né, seja a condição de vida onde a gente mora. Várias situações realmente pode te levar então a um adoecimento físico, social, né, e mental, tá? Então, quando eu falo no indivíduo integral, eu não posso entender o indivíduo apenas como uma doença. Então, eu não trato um corpo como se fosse, por exemplo, uma pneumonia. Eu trato a pessoa como se ela fosse um todo. O que que te levou à pneumonia? Como que eu posso te ajudar da melhor forma possível? Isso é o conceito de integralidade, tá? E nessa integralidade eu usufruo de toda a rede, né, de assistência. Então, unidade básica de saúde, pronto atendimento, hospitais gerais, serviços de ambulatório, hospitais quaternários e assim por diante. A universalidade, né, que é o princípio ideológico, todas as pessoas têm então direito a, independente da raça, religião, local e moradia. Eu vejo essa pessoa, né, como um todo, né, espiritual, social e subjetivo, né, a integralidade, que foi o que eu acabei de falar, né, os serviços, né, é a ação da comunidade que deve ser combinada e voltada ao mesmo tempo à prevenção e cura. Então, eu tenho a atenção primária em saúde, né, onde ela me dá serviços de atendimento psicossocial, unidades especializadas, centros de diagnósticos, urgência e emergência e hospitais. Todos eles têm que se comunicar. Uma pessoa que sai da atenção básica, uma unidade básica de saúde, teve um infarto, procurou um posto, ela vai entrar para um serviço de urgência e emergência ou ela vai para um hospital, certo? Do hospital ou do serviço de urgência e emergência, ou ela retorna novamente para a atenção básica primária, né? Em saúde, ou ela vai usufruir, por exemplo, de uma rede de especialidades ou de um apoio diagnóstico e assim por diante. Então, é um serviço de referência e contra-referência, tá? Aqui eu já comentei. Atendimento integral, né? Os serviços de saúde devem funcionar atendendo o indivíduo de maneira integral, garantir o acesso a todos os níveis de atenção à saúde no sistema, então atenção primária, secundária e terciária, né? Necessidade de articular o setor de saúde com demais áreas sociais relacionadas com a melhoria de qualidade de vida. Aqui, gente, eu peguei um esquema, por exemplo, da rede Cegonha, tá? Só para vocês poderem entender como que funciona, né? Por exemplo, a realidade de uma mulher gestante. Então, ó, no domicílio, essa mulher procura, quando ela está grávida, a unidade básica de saúde, certo? A unidade básica de saúde, ela vai atender essa mulher, vai acompanhar o pré-natal dela. Entretanto, o que pode acontecer, né? Se essa mulher ela tiver complicações, né, ela vai ser encaminhada, por exemplo, à maternidade. Por quê? Porque ela vai fazer o acompanhamento dela agora via hospital, onde tenha uma maternidade de risco. Ah, beleza, ela não tem risco, né? Então, ela vai ser encaminhada ou para a maternidade ou para um centro de parto normal. Isso depende. Por exemplo, né, o que seria um centro de parto normal? O amparo maternal, né? Ele não é uma maternidade, ele é um centro de parto normal, fica lá no centro. O que é uma maternidade? Ah, existem, por exemplo, a Santa Casa tem maternidade, ela não é um centro de parto normal, ela é uma maternidade que emprega, né, em uma das suas unidades, por exemplo, CPH, que é o centro de parto normal. Mas se a mulher precisar de uma cesárea, ela consegue fazer a cesárea. Deixa eu permitir aqui ela consegue, por exemplo, fazer essa cesárea numa rede, né, assistencial, né, dentro do hospital. Então eu consigo fazer isso. Ah, beleza, ela já ganhou o neném, né? Para onde que ela vai? Ela pode fazer então, né? Aqui, ó, a casa da gestante, bebê e puérpera. O que que significa? É um acompanhamento que ela vai fazer, o retorno, em vez de ser no centro de parto ou mesmo na maternidade, acaba ocorrendo, por exemplo, no serviço de referência ou, né, contra-referência, ou ela volta para a unidade básica de saúde para fazer a puericultura, que é o acompanhamento agora, depois que ela ganhou o bebê. Então, ó, eu tenho uma rede de assistência, né? Toda essa rede de assistência, ela se comunica entre si. Muitas das vezes a gente não entende isso, né? Fala assim, ah, mas ela tá com a pressão alta, ela tem que acompanhar a por exemplo, o pré-natal é de risco. Para onde que eu vou encaminhar essa mulher?
A unidade básica de saúde, que tem aí unidade de estratégia da família ou não, ela tem que encaminhar, tá? Ela vai acabar encaminhando realmente para uma maternidade onde tenha, por exemplo, qual que é a diferença de uma mulher que vivencia uma maternidade normal e uma que vivencia uma gestação normal e uma que vivencia uma gestação de risco? É simples. A que tem o parto normal, ela precisa, o centro de parto normal, ele não precisa estar totalmente equipado, né, para uma UTI. Ele tem lá os equipamentos para atender urgência e emergência, mas se ele precisar transferir, ele tem o serviço de referência. Já aquela gestante que ela é de risco, ela tem realmente que ir para o hospital de risco ou para a maternidade. Por quê? Porque no hospital de risco, se acontecer alguma coisa, né, a gestante ela tem lá garantido o leito da criança e o dela, tá? Então, os serviços eles têm que falar. E aqui eu tenho serviços de todos os níveis de atenção. Então, ó, primário, né, serviço secundário e serviço terciário. Então, eu tenho todos os níveis de atenção, tá? Não se esqueçam disso. Então, deixa eu virar aqui, né? Em relação a como que chama? Ao atendimento integral, né? A gente fecha aqui. Então, a gente sabe que isso não existe só na rede cegonha, tá? Existe, por exemplo, em diversos níveis, por exemplo, de atenção ao idoso, atenção à criança, atenção à mulher, né? Professora, Oi? quando eu estava grávida da minha filha, eu estava perdendo líquido, né? Eu estava acho que uns 5 meses. Aí eu passei com o meu médico, aí ele falou que qualquer coisa que eu tivesse sentindo para mim ir para a maternidade que eu ia ganhar bebê, que era lá na Santa Marina. Uhum. Aí toda vez que eu sentia, eu ia já para lá, que lá tinha mais especialidade para me atender. Sim. Aí quando eu fui ganhar, já fui direto para lá mesmo. Então, porque quando você tá, geralmente, quantas consultas você fez no pré-natal? Lembra? Ixi, faz 5 anos. Eu fiz todas certinhas. Então, Eu não lembro quantos foram. geralmente quando a gestação ela é de risco, você acaba ultrapassando o número de consultas que são exigidas para você. Então, você tem um Uhum. mínimo, No né? Que, se entanto, eu não que me eu não, engano, ganhei, eu são não completei 6. os 9 meses. Ela nasceu de 8. Ah, então, Érica, é esse que é o problema. Porque quando você tem uma gestação de risco, você tem que ir para um hospital, que nem ele te falou, ó, vai para Santa Marina, que agora é o Santa Catarina, né? É UPA Santa Catarina, se eu não me engano. Mas lá tem uma maternidade do lado. Então, mas ela faz parte agora da UPA Santa Catarina. Faz, né? Não sabia não. Faz. Ali foi comprado pelo município, né? Meu irmão nasceu no Santa Marina também. O que que acontece? Quando você vê esse serviço de referência funcionando, isso é muito bom. Por quê? Porque ele já te alertou, ele falou: olha, Érica, se acontecer alguma coisa, você não vai voltar para cá. Você tem que procurar o serviço que é referência. Por quê? Porque se precisar, sua filha vai Uhum. ter UTI neonatal. A sua filha foi para UTI? Não, Então. graças a Deus não. Se precisasse, ela teria UTI. Ok, Por tá quê? bom. Porque geralmente as mulheres que estão em gestação de risco, a criança não nasce com o. Qual que é o maior impacto, gente, da criança que nasce prematura? Não é o corpinho dela, é o aparelho respiratório dela. Quanto mais imatura ela for, menos surfactante, que é eu vou deixar assim para vocês como um produto, tá? O surfactante, ele é um elemento essencial, né? Para que haja, por exemplo, o amadurecimento da minha árvore brônquica. A criança, quando ela nasce, ela está muito imatura. Se ela não tiver o amadurecimento da árvore brônquica, ela não respira. E aí a criança nasce bem, né? Nasce respirando bem, e depois de 2 horas ela entra em insuficiência respiratória. Ela entra em sofrimento respiratório e ela precisa ser entubada. E aí, o que, que eu faço com essa criança se eu não tenho leito de UTI neonatal? Você entendeu? Por isso que toda mulher que tem Hum. risco, ela tem que ir para uma maternidade que tenha UTI. Eu não estou pensando na mulher, eu estou pensando exatamente na criança, tá? Pô, a minha ficou neonatal. Neonatal. Então, e tem Ela, na onde? no Santa Joana, ela teve que fazer tratamento, como é que fala?
Esqueci agora. 3 dias de hipotermia e depois voltar pro Ela a fez, temperatura pro corpo. ela fez Ela hipotermia ficou terapêutica. entubada. Isso. Ela ficou entubada 4 dias. Por que que eles fizeram hipotermia terapêutica? Porque provavelmente a sua bebê ela não respirou ou ela teve uma hipóxia quando ela nasceu, né, que foi uma privação do oxigênio. E aí eles colocaram ela na hipotermia terapêutica. Para quem não sabe o que é hipotermia terapêutica, a gente já explica aqui rapidamente. A hipotermia terapêutica ela é uma técnica que ela foi desenvolvida durante, né, o Holocausto, tá? Para quem não lembra o que é o Holocausto, é quando Hitler, né, ele simplesmente colocou os judeus numa condição inferior de raça, né? E ele pegou todo mundo. Lá naquela época, os médicos alemães, o que que eles faziam? Experiências com judeus, né? Eles pegavam os judeus em campo no campo refugiado, amarravam esses judeus, né, num fio do, né, invernal, né, infernal que tinha. Ele amarrava esse judeu, né, num poste e, e afundavam esses judeus, né, até eles se afogarem, né, ou não, deixava só com a cabeça para o lado de fora num lago muito frio, para que o coração deles batesse mais devagar. Então, ou eles faziam o quê? Eles paravam realmente o coração desse judeu, né, reanimavam e amarravam esse judeu e colocavam lá num lago congelado por tantas horas, e depois eles voltavam, né, reaqueciam a pessoa. A técnica no começo, ela foi desumana, tá? Ela foi muito desumana, porque ela usou, né, de humanos para chegar no que a gente conhece hoje. Hoje, o que se sabe sobre a hipotermia terapêutica? Qualquer pessoa que tenha tido asfixia, parada cardiorrespiratória, né, e que tenha retornado, né, dessa parada cardiorrespiratória ou do quadro de encefalopatia, né, se eu diminuir a temperatura do corpo dessa pessoa num ambiente controlado, o que, que é diminuir? Fazer com que a temperatura dessa pessoa chegue, por exemplo, a 34, 33 graus Celsius, eu diminuo o metabolismo, né, do meu corpo. E isso diminui o dano cerebral. Só que eu não posso manter essa pessoa por muito tempo sobre esse estado. Então, no máximo, são 48 horas a 72 horas, que são 3 dias. E depois eu vou reaquecendo essa pessoa lentamente. Qual que é o meu objetivo? Parar o dano cerebral. Porque muita gente não sabe, existe o dano primário e o dano secundário, tá? O dano primário, ele vem da própria injúria. Então, no caso da filhinha da Verônica, foi a hipóxia, o quadro de hipóxia e cefalia, né? O que que acontece? Se eu fizer isso, a capacidade de ter Foi dano... Oi? Diga, Verônica. Ela engoliu líquido Isso. amniótico. Aí ela não respirou direito. Aí vai evoluir para um Isso. quadro de encefalopatia. O que que acontece? No caso da filhinha da Verônica, o médico ele optou por fazer o correto. Então, ele deixou lá 3 dias e depois ele reaqueceu. Sua filha tem algum dano neurológico, Vê? Não, a porcentagem dela era grande, mas graças a Deus não teve nada. Ela teve até 8 meses, ela teve convulsão quando ela saiu desse tratamento, né? Aí ela teve que tomar fenobarbital até os 8 meses e desde quando ela nasceu ela teve acompanhamento fazendo físio e com como que é? Neuropediatra, né? Fala. Então, Com a neuro. perdão, gente. Aí ela não teve nada. Então, Os exames dela deu tudo certinho. Até o pediatra dela que acompanha falou que é incrível como os exames não tem nada. mas é o que eu Ela falo. saiu do hospital com pequenas hemorragias no cérebro, mas tudo deu normal depois nos exames. Então, é o que eu falo. Se você tem uma terapia que você sabe que dá resultado, que custa tentar, né? Se minha mãe tivesse uma parada cardíaca e ela voltasse e fosse indicada a hipotermia terapêutica, que coloque minha mãe,
na hipotermia terapêutica. É para tentar diminuir o dano. Vai salvar todo mundo? Não salva. Criança responde muito melhor que adulto, tá? Mas eu sei que existe. Para quem já assistiu aquele filme O Milagre da Fé, eu sempre gosto de colocar filme aqui, gente, né? Ele é um filme extremamente que você começa a entender um monte de coisa. Ali o que salvou aquele menino foi realmente ele ter caído num lago congelado. Você entendeu por quê? Ele parou, né? Ele ficou 20, acho que foi 30 minutos, uma coisa assim, né? 29 minutos ele ficou submerso num lago extremamente congelante que preservou a atividade neurológica dele. Ele ficou parado, conseguiram reanimar, porque a temperatura dele, ele foi tirado do lago e ele não foi reaquecido. Na verdade, ele foi levado, se você prestar atenção no filme, para quem nunca assistiu, assiste, o filme é maravilhoso. Ele foi sendo reaquecido gradativamente. E o médico virou para a mãe e falou: olha, o seu filho não passa de hoje, né? É o que eu falo, gente, é a questão da fé, a questão da ciência, a questão de tudo. E aí você começa a ver que o menino, né, depois de não sei quanto tempo ele internado, ele começa a reagir, né? Na verdade, o médico já tinha dado ele como morto e ele começa a reagir. Então, o dano cerebral, o cérebro ainda, né, embora o coração foi o último órgão que a ciência realmente descobriu como mexer, porque já se fazia, por exemplo, cirurgia cerebral, mas não se mexia no coração, porque se acreditava que o coração ele fosse um órgão intocável. A gente não conhece isso daqui do cérebro. Nosso cérebro ele tem um caminho enorme. E quando eu falo para você de dano primário e dano secundário, eu estou falando para você do seguinte: o dano primário ele desorganiza o seu cérebro para um dano secundário. Então, se o seu cérebro ele não conseguir, né, se reajustar, se adaptar rapidamente, você vai ter uma sequela para o resto da vida. E muitas terapias elas veem isso, elas falam: olha, eu consigo, por exemplo, diminuir um dano cerebral, preservar, por exemplo, grande parte da autonomia de uma pessoa fazendo certas terapias. E é isso que eles estão fazendo. Por isso que eu falo, sempre quando, né, a medicina ela não é a única, né? A medicina ela tem aí o apoio da ciência popular, ela tem o apoio da fé, ela tem. Se eu virar para você e falar assim que a fé não cura, ela cura, gente. A fé opera milagres, tá? Para quem não acredita nisso, a fé opera milagres. Tem coisas assim que a gente vai ver, você fala assim, meu, esse paciente não passa de hoje, né? E de repente a família ora tanto, pede tanto, né? Que eu acho que Deus fala assim, não, realmente, eu acho que esse merece, né? E volta. Então, tem muita coisa. A ciência humana, ela não é uma ciência exata, tá? Às vezes o médico ele pode falar para você não passa de hoje, realmente não passar. Às vezes ele fala não passa de hoje, e a pessoa ela volta depois de 20 anos, né? Então, é uma ciência inexata, tá? Só para vocês poderem entender. Enfim, no caso aqui, né, do atendimento integral, é o que eu falo, né? Você vai ter aí a rede assistencial, né? Tanto primária, secundária, terciária, é uma rede que a gente vai usufruir alguma vez na vida. A gente também tem o princípio da equidade, né? Significa que a rede de serviço de saúde deve ser atenta para as desigualdades existentes, né? Com ações e objetivos de ajustar as ações e necessidades de cada parcela da população a ser coberta. Então, deve tratar as desigualdades, né? Desigualmente as desigualdades. Então, aqui a gente tem uma figura que representa muito isso. Isso daqui seria igualdade. Todo mundo tem um caixote, né? Mas nem todos conseguem ver o jogo, tá? A equidade é esse princípio, atender às necessidades. Esse cara não precisa do caixote, essa criança precisa, essa daqui precisa de dois, tá? Então, todos conseguem ver o jogo. Entretanto, a realidade é essa. Muitas pessoas, né, elas têm tudo, né, consegue passar num sistema integral, outras conseguem apenas passar, enquanto outras não são acolhidas nesse sistema. Mas por que elas não são acolhidas? Às vezes por falta de vaga, às vezes que nem eu acho que eu comentei com vocês, uma pessoa hoje que descobre um câncer, ela tem que ser inserida no tratamento em até 90 dias. Só que 3 meses para um câncer agressivo é muita coisa, gente, tá? Então, eu tenho que ver o que é prioridade. Às vezes uma pessoa tem um câncer que não seja tão agressivo, mas 3 meses, esperar 3 meses, para ela é a morte, né?
Então, essa aqui acaba sendo a realidade hoje do SUS, embora o princípio seja equidade, essa é a nossa realidade. Pessoas que não têm assistencialismo nenhum, tá? Enquanto outras conseguem livremente passar num sistema integral, outras conseguem somente passar, enquanto outras ficam isoladas de fora, tá? Dos princípios, né, organizacionais, a descentralização política e administrativa, né? O que é isso? Eu dividi o Brasil em pedaços, né? Então, eu tenho a direção em cada esfera do governo. Eu tenho federal, estadual e municipal. E eu vou explicar de uma forma, eu vou ler aqui primeiro, eu vou explicar de uma forma que todo mundo vai entender, tá? O que é a descentralização política administrativa? Então, ó, ênfase na descentralização dos serviços para os municípios, né, regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. Forma de organização que dá aos municípios o poder de administrar os serviços de saúde locais. Redistribuição das responsabilidades quanto às ações e serviços de saúde entre os vários níveis de governo. Presta atenção numa coisa. O federal, ele é o nosso governo máximo. Então, ele tem que ser o cara que mais doa verba, tá? O estadual, ele tem a obrigação, né? Porque o estado, ele também recebe. Ele recebe verba do federal e ele recebe a verba que vem do município. Então, o estadual, ele também tem que ter uma forma de financiar, mesmo se não houver verba federal, né? As ações estaduais e municipais. Ele tem que repassar o dinheiro aos municípios, às prefeituras. Se ele não repassar o dinheiro, as prefeituras elas ficam sem dinheiro. E as prefeituras elas têm que ter autonomia para uso de dinheiro. A gente viu aí a campanha da vacina da Covid. Falou muito do governo federal, sobre a responsabilidade do governo federal em comprar, né, as vacinas. O governo federal ele vai e compra as vacinas, só que ele não consegue, por exemplo, cobrir todas as federações, né? Cobrir todos os estados. Ele não conseguiu fazer isso. Tem estado ainda que nem começou a campanha de vacinação, tá? Aí o que acaba acontecendo? O estado ele tem o direito de assumir, né? Essa função quando o federal ele não dá conta. E é isso que a gente está vendo, por exemplo, no governo de Goiás, no governo de Manaus e um outro estado, eu não lembro quais são todos os estados, que entraram com uma autarquia, né, independente para a compra da vacina da Sputnik, né, que é a vacina russa. Não sei se todo mundo viu isso na TV. Se você não acompanha, comece a acompanhar. Por que eles fizeram isso? Porque o governo federal não consegue fazer com que a Coronavac, né, e a Pfizer chegue a todos os estados, tá? Aí, essa autarquia independente, ela falou o seguinte, ó, já que o governo não faz, mas ele repassou a verba, o que a gente vai fazer? A gente vai montar, né, um conselho da vacina, da Sputnik, a gente vai se reunir e vai comprar em grupo. E aí tava aquele impasse na Anvisa. Por que a Anvisa não liberava? Porque a Anvisa, gente, ela é um órgão independente. Lembra que eu falei isso para vocês lá atrás? A Anvisa, ela não responde a ninguém, né? Ela sofre pressão, mas ela não tem obrigação de responder. O que a Anvisa faz? Ela faz pesquisa? Não. A Anvisa em si, ela analisa papel, né? Ela analisa todas as fases de uma pesquisa. Entretanto, na minha concepção, a Anvisa ela não liberou a Sputnik não porque faltava papéis, mas sim por causa de uma coisa política. Por quê? Porque daí eu valorizo, né, a vacina feita pelo Butantan ou pela Fiocruz, né, independente, pela Fiocruz, as duas vacinas que a gente tem aqui no Brasil. Só que a Sputnik, por exemplo, ela já foi usada praticamente, né, como que chama? Praticamente em 30 países na Europa e aqui na América Latina, a Argentina e o México já usa a Sputnik. E tem-se lá relatos que ela tem uma boa aceitação. A Sputnik ela chega, sei lá, a 97% de eficácia, é uma coisa assim. Por que não liberar? Né? E aí foi que a Anvisa liberou. Só que o governo federal, ele fez o quê? Ele falou, ó, o negócio é o seguinte, o Estado, né, vai, já que você recebeu verba da União para comprar as vacinas, né, os estados para comprar vacina, vocês vão ter que integrar, né, a rede também do SUS. O que é isso? O governo federal ele liberou,
né, para que os estaduais comprassem a Sputnik. Só que eles vão ter que comprar e também abastecer a rede, né, estadual a rede, como que fala, né, a rede estadual, a campanha de vacinação. Então, ele não liberou também, por exemplo, ele não só liberou para o Estado, ele liberou também o governo para compra privada. E isso vai fazer com que as pessoas corram atrás de vacina. Então, por exemplo, você ainda não recebeu a vacina. Eu não sei quando eu vou receber, tá? Aí você pega e fala assim, mas você ainda também não recebeu a vacina. Mas espera aí, o posto não tem, mas a rede privada tem. A rede privada, ela vai colocar a vacina ao preço que ela quiser. Você entendeu? Eles não vão controlar o preço da vacina na rede privada. E isso é um problema, porque a rede privada, ela não vai pegar, por exemplo, Coronavac, ela não vai comprar Coronavac. Ela vai comprar a vacina que tenha maior margem de proteção, exatamente para quê? Para que possa se cobrar um preço sobre aquilo, tá? O governo municipal foi o que a gente viu aí a prefeitura fazendo, o estadual, né, brigou portanto, né, a gente viu lá o nosso governador, né, um zero à esquerda, coitado, comprando, né, brigando, né, diz que tirou dinheiro do próprio bolso para que a vacina fosse liberado quanto antes, né, a campanha de vacinação. Aí ele pegou, comentou, falou que era um orgulho ver a primeira enfermeira lá, ainda mais negra, né? Colocaram até a classe racial dela, que isso eu acho um absurdo, não tem nada a ver, mas enfim, como se fosse a primeira profissional negra, né, enfermeira que estava na linha de frente que recebesse a vacina, para ser simbólico, né? Enfim, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a União, ela libera dinheiro, né, que é o federal. Ele vai liberar dinheiro, ele sempre tem que liberar, porque ele tem lá na Constituição, ele diz que ele tem que ser responsável pela maior parcela de investimento na saúde. Só que o estadual, ele também tem que repassar essa verba. E o municipal, ele tem que ter também autonomia, porque não adianta, por exemplo, se o estadual ele quebrar, se o governo quebrar, o município ele tem que ter um jeito de manter, né, o estado de saúde. E não é o que a gente está vendo hoje. O que a gente vê muito hoje é faltar verba. Mas por que está faltando verba? Vocês já se perguntaram? Falta verba porque a gente está instalando agora, não sei se vocês viram isso também no jornal, uma CPI da vacina. Por que uma CPI da vacina? Porque as verbas da vacina estão sendo, né, roubadas. Tá? O Brasil, gente, é um país que se rouba muito, é o que eu falo. Lá fora você não vê tanto isso, né? Aqui você rouba muito. E o crime, ele é como se fosse, a população não tivesse memória. Eu vejo isso quando um ex-presidente como Collor, ele consegue se reeleger, né? Quando um ex-presidente como Lula, que teve todos os indícios, embora, né, falasse que não foi, que ele não roubou, que ele não fez isso, que ele não fez aquilo. A Petrobras, gente, era para ser uma das empresas de maior riqueza do mundo e ela está abrindo falência. Quer dizer, da onde está saindo tanto dinheiro? Para quem está roubando? Todo dia você vê um meio de corrupção no governo. O pobre, é isso que eu falo, a gente merece morrer pobre mesmo, infeliz. Porque o pobre ele não sabe votar. Ele vota por uma troca de asfalto, ele vota por uma troca de vacina, ele vota por uma cesta básica. Grande parte do Nordeste, eu falo isso para vocês, talvez vocês não entendam o que eu vou falar agora e vocês não estou levantando uma bandeira aqui, tá? Isso daqui não é uma bandeira política, mas eu quero que vocês entendam. Por que grande parte do Norte e do Nordeste eles votam no PT? Alguém sabe me responder isso? As do Bolsa Família. Por causa do Bolsa Família. E que mais? Quem sabe me responder? Se você não sabe, é que te falta cultura, te falta leitura. É isso que é o problema do brasileiro. Você não entender política, porque todo mundo fala assim, política não se discute. Enquanto você não aprender política e discutir política, a gente vai continuar na mesma merda, tá? O grande parte do Norte e do Nordeste vota no PT. Por quê? Porque o PT colocou um Bolsa Família, ele colocou programas assistenciais no Nordeste, por exemplo, que dava cesta básica,
que dava auxílio escola, que dava um monte de coisa. O povo se acostumou ao assistencialismo, você entendeu? Não ter que correr atrás, é dado. Então, a partir do momento que eu entro com outro governo que retira isso, eu começo a entrar em crise. Se eu virar para você e falar assim, ó, se o Lula se candidatar hoje, ele ganha, sabe? Porque a maior parte da nação é nordestina, né? Aí você vai virar para mim e vai falar assim, ah, mas professora, ele vai ganhar porque ele merece. Não, ele não vai ganhar porque ele merece. Ele vai ganhar porque ele colocou metade do país como dependentes. Você entendeu? Depende do governo, depende disso, depende daquilo. Isso é muito errado, gente. A gente vive numa ilusão de que tudo está bem, que tudo funciona bem. Não está. Você entendeu? Se você acha, né, é que nem eu falo, tem muita gente que acredita, por exemplo, que o botijão de gás ele tá alto, o preço dele tá caro. Tá o mesmo preço. Você entendeu? Ele acompanha a inflação. O mesmo preço do começo lá da década de 1980 até agora é o mesmo preço. Ele só está acompanhando a inflação. É o seu salário que não aguenta mais o botijão de gás. É o seu salário que não dá para comprar comida. Você entendeu por quê? Porque a gente vive num país que só se paga imposto. Você paga imposto para tudo. Somos o país que mais arrecada e somos das potências mundiais mais fortes e a gente não consegue sair de um país subdesenvolvido. A população, ela não estuda, ela não tem conhecimento. Por isso que eu falo para vocês, vão para uma universidade, né? Não parem o estudo de vocês. Por quê? Porque um país que cresce, ele tem grande parte da cultura virada, né, para formação, para cobrar do governo, do Estado, aquilo que realmente merece. Eu já comentei isso daqui uma vez, eu vou comentar de novo. Os estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eles. Santa Catarina? Acho que é Santa Catarina. Agora me deu até branco. O que acaba acontecendo? A formação deles não é igual à formação do restante do país. Não é, tá? Lá eles formam pessoas para serem politicamente pensadores, tá? O restante do país, sul, sudeste, centro-oeste, norte e nordeste, eles formam vocês para o mercado de trabalho. Quer dizer, você só precisa reproduzir aquilo que você aprendeu. Não é assim que funciona. Se eu não tiver uma ideologia de formar uma pessoa para questionar, eu sempre vou viver com duas tapeiras aqui, ó. Eu vou entender que aquilo é bom para mim e que aquilo serve. E não é assim que funciona, gente. Você tem que aprender a ter mente, a questionar. Por que o gás custa caro? Por que uma gasolina custa caro? Pô, Elson tá aqui. Gasolina na Argentina é baratíssimo, tá? Você enche um tanque da gasolina na Argentina com R$ 20. Entendeu? Ou até menos, eu nem sei quanto que tá. Por que uma gasolina, quando passa da Bolívia, né, para o Brasil, ela triplica o valor dela? Chega na revendedora, ela triplica novamente. Chega no posto de saúde, você ainda compra uma gasolina adulterada. Por que acontece isso? Ah, porque sempre aconteceu. Não, porque ninguém nunca questionou. Você paga, você aceita. Por que a grande população faz isso? Porque grande parte da população não estuda, não tem acesso à educação. Para o Estado, gente, eu digo isso, o Estado maior, o Estado federal, você saber ler e escrever, basta. O ensino técnico basta, porque no ensino técnico você tá sendo educado a reproduzir apenas aquilo que você aprendeu e não questionar, tá? Então, por exemplo, eu vou te ensinar a dar uma injeção, ok? Você vai aprender a dar uma injeção. Eu vou virar para você e falar assim, olha, o bisel tem que ser lateralizado, você tem que aspirar e depois você injetar. Eu quero ver quem vai questionar o porquê que você tem que fazer isso. Porque muita gente não questiona. Por que você tem que pôr o bisel lateralizado? Por que você não pode pôr o bisel para cima? Por que você tem que aspirar antes de você injetar? Por quê? São questões que vocês têm que começar a fazer. Por quê? Né? Por que eu ganho isso? Por que eu faço isso? Por que eu tenho que fazer isso? É porque, e muita gente aqui não faz. Comecem a abrir a mente de vocês. É assim que se muda um país. Você entendeu? Lá fora, no Japão, por exemplo, o Japão, ele foi um país que foi destruído 2 vezes, gente, 2 vezes. E é um país que conseguiu se reconstruir.
E hoje é uma das potências mundiais. O Brasil tem tudo para ser uma potência mundial e ele não dá certo. Mas por que ele não dá certo? Porque grande parte da população não quer estudar, quer um diploma. Grande parte da população aceita o que é dado para ela, que é assistencialismo, tá? Então, quando eu falo para você em questão de educação, a educação é primordial. Hoje está se brigando muito, falando muito de educação, por exemplo, das crianças. Eu ouvi hoje na Rádio Bandeirantes. Para quem não tem costume de assistir, de ouvir Bandeirantes, ouça de manhã. É muito bom para você se manter informado. O especialista de educação diz que as crianças do primeiro ao terceiro ano terão 3 anos de déficit de educação. Elas fizeram um ano EAD onde elas não sabem somar, subtrair, multiplicar e dividir. Você imagine como será a formação dessas crianças. Volta à sua formação. Você acha que você teve uma formação adequada? Porque eu posso falar para você, eu estudei minha vida inteira em colégio estadual, mas a minha formação na década de 80 foi perfeita. Você entendeu? Não é a educação que você tem hoje. Então, assim, comecem a questionar. É muita coisa para questionar, eu entendo, mas vocês têm que começar a perguntar por quê. Enquanto vocês não começarem a perguntar por quê, a gente vai viver sempre no mesmismo, tá? Então, ó, no caso aqui, né, dos princípios organizacionais do SUS, descentralização política, ela envolve política, tá? Ela envolve política no sentido de você, né, saber quem é que tem que fazer a saúde, quem é que tem que ajudar na saúde e assim por diante, tá? Lembrando, o federal, ele tem que sair dele a maior verba, o estadual, ele tem que repassar a verba e ele tem que ajudar o município, e o município também tem que ter verba própria, porque a prefeitura, por exemplo, de São Paulo, é uma das terceiras que mais arrecada no Brasil, tá? Ela arrecada, mas ela não investe, por exemplo, em asfalto, ela não investe em saneamento básico, ela faz obras, ela não termina. Temos aí o monotrilho, que é uma participação municipal e estadual que nunca saiu, né? Você vê aí todas as torres do monotrilho, tá tudo enferrujado, e eles vão colocar de novo uma autarquia em cima daquilo para fazer a recuperação daquilo que nunca foi feito. Então, a gente tem que começar realmente a cobrar, seja saúde, seja serviço, seja educação, seja lá o que for. Comecem a pensar, tá? Os municípios, então, só para entender o papel do município, né, sobre a saúde, assumem um papel cada vez mais importante na prestação e gerenciamento dos serviços de saúde, né, transfere recursos financeiros regulares e de forma automática, tá? Fundo de saúde nacional, estadual e municipal. É o que eu acabei de falar para vocês. O fundo de saúde ele tem que vir do estado maior, né, federal, estadual e municipal. Não é só o federal e o estadual que tem que prover recursos de saúde, tá? O controle social possibilita que a população, através de seus representantes, defina a campanha, execução, né, e a fiscalize a política da saúde. Então, aqui a gente tem um controle social. Ontem no jornal apareceu um líder comunitário, para quem assistiu, né? Para quem não assistiu o jornal também vai ficar difícil ver isso. É um líder comunitário que ele conseguiu, junto a uma subprefeitura, né, 300 cesta básica para doar por semana. Fora que ele consegue pegar, por exemplo, o currículo das pessoas, encaminhar para o que ele fazia? Ele pegava o currículo das pessoas, deixava esse currículo, ele melhorava o currículo e encaminhava, né, para a pessoa. Ai, meu Deus, saí daqui da tela. E ele encaminhava para a pessoa para os serviços, né? E ele conseguiu empregar já 40 pessoas. Então, assim, olha só, são ações, às vezes, em que o controle social faz efeito. Ele está conseguindo fazer com que muitas pessoas recebam comida, né? Tenham direito à saúde e ainda consigam um realocamento, né? De emprego, tá? Então, isso também é muito legal. O controle social, ele tem que realmente acontecer, tá? As duas formas de participação da comunidade na gestão do SUS ocorrem de duas formas, né? Então, conferências de saúde, conselhos de saúde, que ocorre aí um a cada mês e outro a cada 6 meses, tá?
os conselhos de saúde. Já a conferência de saúde, ela geralmente é anual, ok? E a participação popular, né, interferir na gestão da saúde, colocando as ações na direção dos interesses coletivos. Eu não vou ver só a sociedade, mas eu vou ver também se o município tem condições de fazer, tá? Às vezes eu quero, por exemplo, eu moro num bairro onde não tem posto de saúde. Eu posso fazer um abaixo-assinado, ir num conselho de saúde e pedir um posto, né? Eles vão ver qual é a possibilidade de fazer isso, se realmente vai atender o interesse coletivo daquela área, ou é só individual. Então, eles fazem bastante isso. Já a regionalização, então, e hierarquização, né? As redes do SUS devem ser organizadas de forma regionalizada. Então, a cada município, né? Hierarquizada, que tem os níveis de atenção primário, secundário e terciário, né? Permitindo um conhecimento maior dos problemas de saúde da população de uma área delimitada, favorecendo ações de vigilância epidemiológica e sanitária. E aqui, gente, eu vou deixar uma coisa bem clara para vocês. Nem todas as regiões demográficas elas têm o mesmo problema de saúde. Por exemplo, eu tenho em Presidente Prudente, né? A gente estava em Presidente Prudente com febre amarela e Covid, né? Mas não era uma realidade, por exemplo, em Araraquara, não era uma realidade na própria cidade de São Paulo, tá? A gente só tinha problema aqui com Covid, a gente não tinha, por exemplo, com febre amarela. Então, a área delimitada é a área que eu vou trabalhar. Peraí, eu estou tendo problema com o quê? Eu vou ver qual é a pandemia que está me pegando ali, a epidemia que está me pegando ali, tá? Para favorecer as ações de vigilância epidemiológica. Orienta o processo de descentralização, né, das ações de serviços de saúde, possibilita a constituição de sistemas regionais com a participação dos 3 entre os federados, município, estado e União, né, que é o federal, visando garantir, então, a integralidade da saúde. Então, lembre-se, descentralização, ela pode ser de direção única em cada esfera de governo, ou ela pode ser operacionada através da regionalização, hierarquização e municipalização, tá? A hierarquização, a gente já viu isso em outros slides, primária, né? Tem que resolver 80% da população, então ela é a base da minha pirâmide, certo? A unidade de atendimento é a unidade básica de saúde ou estratégia de saúde da família. O secundário são os níveis que resolvem 15% do problema de população, né? Que a gente sabe que não é isso que acontece, porque a primária não dá conta de 80%, então a complexidade média acaba absorvendo muito mais do que ela deveria, né? Que são os centros de especialidades, e aqui também eles vão colocar unidades de gerenciamento, tá? E aqui a alta complexidade, que seria o nível terciário e o quaternário, tá? Que tem uma subdivisão. Então, são os níveis de hospitais, né? De referência. Então, eu tenho os hospitais gerais e eu tenho os níveis de hospitais de especialidades. Lembrando que o hospital de especialidade, gente, ele tem aí uma dificuldade imensa para você, né, ser inserida, tá? Nos níveis de especialidades, para você poder chegar, por exemplo, no HC, a não ser que você caia na porta do HC, eles te colocam para dentro, né? E mesmo assim, se você estiver bem, eles vão te encaminhar para o serviço ou referência perto da sua casa. Fora isso, você não consegue uma consulta dentro do HC. Se você não tiver encaminhamento, se você não passar por toda a rede, né? Que a rede é a organização da rede, você não consegue chegar no HC. Eles não te atendem, tá? A não ser que você seja levado pelo Águia, né? Se você cair lá pelo Águia, eles te pegam. Fora isso, não, tá? Já hospitais gerais, eles atendem todo mundo, toda demanda, mas lembra que existe a classificação de risco. Então, dependendo da sua classificação de risco, você vai ser encaminhado novamente à atenção básica. E esse é o grande problema da população, porque ele procura o hospital geral exatamente porque ele não tem oportunidade na atenção básica e fica esse serviço de joga e empurra, joga, empurra, joga, empurra, infelizmente, tá? Participação da comunidade, né? A sociedade deve participar no dia a dia do sistema. Para isso, deve ser criados conselhos e as conferências de saúde, que visam formular estratégias, controlar e avaliar a execução da política de saúde. A participação social é um instrumento de controle social que possibilita à população, através de seus representantes, que são líderes comunitários, né, acompanhar a execução e fiscalizar as políticas de saúde, conferências de saúde, conselhos de saúde, né, comissões locais de saúde. Eu não sei se vocês sabem, mas
toda comunidade tem um líder de saúde, né? Tem um líder comunitário. Na comunidade onde vocês vivem existe? Você conhece? Você sabe quem é? Ou não? Não. Alguém conhece o líder da sala? Ninguém, né? Isso é um problema. Porque como você vai falar se você não sabe, né? Então, ó, para finalizar, esfera de gestão federal, estadual e municipal, todas elas têm que se comunicar. Os princípios doutrinários, universalidade, integralidade e equidade, né? Lembra disso. E os princípios organizativos, descentralização, a gente já viu, regionalização, hierarquização, participação social. E esses dois aqui, eles não foram incluídos na apostila, mas eles caem muito, tá? Em provas, que é o de resolubilidade, né? Resolubilidade e as das instituições privadas. Então, eu vou deixar isso bem claro aqui. Resolubilidade, tá? É a exigência de quando o indivíduo ele vai buscar um serviço de saúde, que ele tenha o problema dele resolvido, tá? Que tenha o problema dele ou de uma comunidade sejam resolvido. O serviço que ele procura tem que ter capacidade, né, de enfrentar o problema que ele está recebendo e de resolver esse problema até o nível da sua competência. Então, por exemplo, eu fui para o hospital porque eu tive um AVC, mas eu preciso fazer, por exemplo, um cateterismo. O hospital que eu entrei, que eu tive um AVC, ele não tem um médico especialista de cateterismo. Então, esse serviço ele tem que entrar numa rede, né, que a gente chama de Copom, né, Copom, é uma rede acho que é Copom mesmo. Eu não lembro o nome da rede agora, fugiu da minha mente. Copom e Cobom, acho que é dos bombeiros, eu esqueci o nome agora. É uma rede, gente, onde acaba fazendo o quê? O seu nome vai para essa rede, né, de médica, a central de regulação, perdão, lembrei. Central de regulação. O que acaba acontecendo? O seu nome vai para a central de regulação e quando surge uma vaga num serviço que tenha cateterismo, você é encaminhado para esse serviço para que você faça o procedimento. Fez o procedimento, você não vai ficar nesse serviço se você não precisar. Você retorna ao hospital geral e de lá você tem alta ou é encaminhado ao nível secundário, né, ao nível primário, que é a unidade básica de saúde, para fazer acompanhamento. Então, eu tenho que ter capacidade de pegar um paciente que teve AVC ou infarto e fazer isso, ou um paciente que foi traumatizado, né, politraumatizado, caiu de moto, ou amputou uma perna, e fazer com que ele usufrua de todos os níveis até resolver o problema dele e finalizar o tratamento dele, tá? Já as instituições privadas, que é a complementariedade do setor privado, isso existe parceria, por exemplo, municipal privado, estadual privado, federal privado. Existe? Existe. Às vezes, o estado ou o município ele não tem leito suficiente para abranger a população. O que o estado ou o município faz? Ele compra leitos, né, na instituição privada e ele fornece esse leito, né, ele paga para o paciente do SUS ficar nessa rede privada. Esses dias, eu não sei se vocês viram, é que vocês não devem assistir Cidade Alerta, né? Minha mãe assiste, por isso que eu vejo essas coisas. Nesses dias para trás, teve uma menininha de 6 anos que apanhou da madrasta com fio. Alguém chegou a ver isso? Eu vi. Viu? Da madrasta e da mãe. Que ela Isso, morreu ontem. que a menina morreu. Exatamente, é isso que eu quero falar. Para quem viu isso, né, sabe o que eu tô falando. O que aconteceu? A menina, né, a mãe dela, ela tinha uma relação homossexual com uma mulher lá que era parceira dela, e a parceira dela não gostava de criança, né? E o que aconteceu? Foi um copo de leite que estourou, né, a relação. A mulher, ela tinha ciúme da mãe com a filha e ela começou a castigar a filha. Então, ela deixava a filha comer só uma vez, né, por dia, dava o mínimo de comida para a criança, não deixava a criança fazer xixi e assim por diante. É revoltante, gente. Você pensar nesse sentido é revoltante. E a companheira da mãe da menina, né, por causa de um copo de leite, agrediu a menina por 3 dias. 3 dias essa menina apanhou que nem um cachorro, ou pior que um cachorro. Aí, quando a menina estava agonizando, a sogra da mãe da menina, né, que é a companheira lá que estava batendo, ela decidiu ligar
para o socorro, né, para o SAMU. O SAMU foi em casa, pegou a menina que já estava, né, no estado deplorável e levou para uma rede pública, para um hospital público. Só que quando chegou nesse hospital público, a menina ela não tinha condições de ficar lá. Por quê? Porque ela já chegou agonizando. Né? A menininha de 6 anos já chegou agonizando. Ela teve que ser entubada, ela precisava de uma UTI devido a tanto espancamento que ela recebeu. Aí, o que esse hospital fez? Ele tinha uma parceria privada. Ele encaminhou essa menina para um hospital, acho que era São Marcos, se eu não me engano, que era uma instituição privada, e essa menina foi assistida dentro do SUS por essa instituição privada até que se deu o óbito da criança. Existe, gente, essa possibilidade? Existe, tá? Como também, por exemplo, você, Érica, que usou lá o Santa Marina. Hoje eu tenho uma instituição municipal, que é a UPA Santa Catarina, que agora é a UPA e o Hospital Santa Catarina, que era o Santa Marina, que tem administração privada. É do município? É do município. Eu tenho concursados lá dentro? Não. O município repassou o prédio, né? E todo o controle, toda a verba para o Hospital Albert Einstein. Então, quem controla o Albert Einstein, né? Quem dá assistência, o Albert Einstein, não é o município. Você entendeu? É uma parceria público-privada. A parceria, ela é privada, né? A administração, ela é privada. É tanto que lá os funcionários, eles têm o mesmo treinamento do Einstein. Eles são treinados. Ontem eu separei umas injeções, uns medicamentos lá pro Vila Catarina, É isso. Então, do Einstein. para o Einstein de lá, eles têm essa parceria. Então, por exemplo, o funcionário que entra pela UPA Santa Catarina ou pelo hospital, né, Vila Santa Catarina, esse funcionário ele não vai ter o treinamento da prefeitura. Ele tem o treinamento, por exemplo, do Einstein. Foi o que aconteceu comigo no Pedreira. Quando eu fui trabalhar no Pedreira, o Pedreira ele era uma instituição estadual, que ele é um hospital do estado, mas a parceria, a doutrina toda dele era do Hospital Santa Catarina, né? Então, assim, eu fui treinada como Hospital Santa Catarina, mas era para eu atuar na saúde pública do SUS. Isso está acontecendo muito. Por quê? Porque daí tem menos desvios de verba. As instituições privadas elas têm que repassar tudo o que acontece, eles têm um limite para poder fazer. E dá muito certo, gente. De verdade, dá muito certo. Tá? Então, essa parceria público-privada, ela existe. Então, ó, as instituições privadas, né, poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes desses, né, mediante contrato direto público ou convênio, tendo preferências entidades filantrópicas, né? No caso era a instituição Santa Catarina, e as sem fins lucrativos. O Einstein, eu não sei se ele é filantrópico, eu não tenho certeza, né? Se ele tem alguma filantropia associada a ele, mas geralmente são essas parcerias que acontecem. A gente também viu em São Paulo, por exemplo, quando o governador ele era prefeito, ele fez aquela associação Corujão da Saúde, né? Que era pegar todo mundo que estava esperando o exame e fazer com que as pessoas usufruíssem dos maquinários, por exemplo, em hospitais privados, que a máquina não estava sendo usada, uma tomografia, um ultrassom, seja lá o que for, para fazer o exame. A intenção foi boa? Foi ótima. Todo mundo, ele zerou a fila de espera de exame. Entretanto, não adianta eu fazer o exame se eu não tenho médico para ver. Porque para eu poder fazer exame, eu preciso fazer com que o médico veja esse exame depois. E como que eu vou fazer se eu não consigo uma consulta na rede de atenção? Você entendeu? Então, assim, não adianta tentar livrar um lado e sobrecarregar o outro. Não vai dar certo. Certo? Gente, é isso, né? Obrigada, né, a todos. Eu coloquei uma frase aqui que eu acredito muito para mim e eu acho que espero também que vocês acreditem, né? Escolhe um trabalho de que goste, de verdade, e não terás que trabalhar nenhum dia na tua vida. Essa frase ela faz muito sentido, né? Porque a partir daquilo, do momento que você sabe o que você quer fazer na vida, isso pode ser enfermagem, pode ser que nem eu comentei com vocês. Eu comecei na enfermagem, falei que eu não queria ser enfermeira de jeito nenhum, né? Aí eu fui para biomedicina, pensei que eu fosse querer ser atuar em balcão. Eu descobri que não era isso que eu gostava, até eu chegar na área de imagem, que é o que eu sou apaixonada até hoje na minha vida. Muito disso vai acontecer com vocês, né? Vocês entraram num curso, eu acho que vocês vão para estágio logo logo, porque
o módulo de vocês, ele é diferenciado dos outros módulos, né? Mas eu acho que vocês vão estudar aí mais uns 2, 3 meses e vocês vão acabar indo para o primeiro estágio. Eu digo para vocês o seguinte: essas disciplinas, no começo, quando elas são teóricas, elas são muito chatas. Eu não sei como vocês me aguentam, né? De verdade. Eu já falei isso uma vez, vou repetir, né? Deixa eu só